Enquanto a Luciana está ali aguardando, está na frente da Casa Rosada, procurando saber de tudo, quando vem o anúncio de Luiz Caputo, eu vou detalhar um pouquinho melhor para vocês essa decisão polêmica de Javier Milei de suspender por um ano qualquer propaganda oficial. Vou vir para cá, para essa câmera, para explicar para vocês. Conversei dentro ali com pessoas que participam da estrutura de Milei. Essa decisão de suspender a propaganda oficial por um ano é uma mistura de corte de gasto com promessa de campanha. Essa foi a avaliação que me passaram fontes próximas ao presidente eleito da Argentina. A primeira razão dessa medida, que foi anunciada nessa manhã pelo porta-voz da presidência, é a mais absoluta falta de dinheiro. No plata, repetiu Milei, assim, várias vezes durante a campanha. Estava explicando para vocês, o país está se preparando para um intenso arroxo fiscal. A segunda é uma promessa de campanha. Ele prometeu isso aos eleitores e aí tem duas linhas aí. Uma remete ao liberalismo econômico, que é quase que uma bandeira dele, uma profissão de vida, e também algo ligado a essa direita global, ligado aos líderes como Bolsonaro e Trump. Vou explicar. Por princípio, o Milei defende o liberalismo e, na ideia dele, as empresas de comunicação têm que sobreviver sem o apoio do Estado para evitar pressões editoriais indevidas. E na campanha, a Luciana já estava falando disso, o Milei também criticou o que eles chamam lá na Argentina em espanhol de ensombrados, os jornalistas de envelope, que seriam supostamente pagos para defender um espectro político, no caso lá da Argentina, na avaliação da equipe do Milei, o kirchnerismo. O Milei também prometeu ainda acabar com os canais públicos de informação. Lá tem uma TV pública chamada C5N. É uma TV com uma programação que estava sendo fortemente kirchnerista. Agora, vale a gente lembrar a experiência. Aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro também havia se comprometido a fechar a empresa brasileira de comunicação, mas voltou atrás, não colocou nada disso em prática. Quem eu tenho para fazer análise comigo neste momento? Jussara Soares e Pedro Venceslau. Bem-vindos, meus parceiros. Começo com ela, Jussara Soares, que acompanhou o governo Jair Bolsonaro ali para e passo. Jussara, acho que tem um pouco de diferença de contexto, porque a Argentina está efetivamente quebrada. Eles não têm dinheiro para nada, então nada mais natural que eles cortem o gasto com tudo. Mas tem também essa bandeira política que esses líderes de direita gostam de empunhar. Como é que foi a experiência de Jair Bolsonaro aqui no Brasil? Boa tarde, Raquel, Pedro e todos que nos acompanham. A experiência aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi das melhores. Lembro que na campanha do ano passado, o entorno do ex-presidente, pessoas muito próximas da família, quem estava cuidando ali da campanha, começou a admitir. Foi um erro de Jair Bolsonaro a travar essa briga com a imprensa. Segundo eles, quando ele tira a verba e evita colocar dinheiro em alguns lugares ali ou fazer a propaganda do que o governo estava fazendo, o que as pessoas ali do entorno diziam, falavam assim, agora a gente precisa resolver numa campanha eleitoral coisas que eram por ter sido resolvidas ao longo dos últimos 4 anos. Então, politicamente, foi considerado um erro. Também havia um cálculo, mesmo de pessoas de dentro do governo, de que não era uma economia que se justificava o tamanho do prejuízo que se teve, no sentido de que deixou de comunicar mesmo. E a transparência, né, do governo também é um princípio da administração pública. Então, havia também essa crítica interna e esse reconhecimento de que muitas vezes, não é que não era possível mexer nessas verbas e tudo. O problema era como foi feito, segundo as pessoas do próprio governo Bolsonaro, sem um critério muito claro. Então, mas aí fica o discurso de que, olha, tiramos as verbas, a imprensa não... E aí isso reforçava o ataque também com as imprensas. A gente relembra aqui
que a relação do governo Bolsonaro com a imprensa foi muito dura, foi muito difícil, porém, admitia na questão que não tem a relação com a imprensa, mas com a própria publicidade do governo e da transparência, que é um fator importante, o governo, as pessoas ali do entorno admitiam essa dificuldade e que muitas vezes, na avaliação deles, é que isso dificultou ali o caminho de Bolsonaro para reeleição. Mas você tem razão, Raquel, é muito do discurso político dele, é uma promessa de campanha. Eu lembro que eu cobri a campanha de 2018 e uma das coisas que Bolsonaro dizia, vamos acabar com a EBC. Quando ele chega no poder, ele tinha 2 canais, né? Ele junta esses 2 canais públicos, mas ele fazia muito uso da EBC o tempo inteiro, dessas TVs públicas, transmitindo inclusive as caminhadas dele, essas agendas dele, que o ajudavam inclusive na promoção pessoal também, né? No sentido de, é um presidente, mas tinha ali todo o acompanhamento da atividade dele, enfim, por onde ele ia. Então, ele não tem ali a sua importância também. Uma coisa é dizer, vamos acabar com a EBC e fazer uma crítica, só que quando ele chega no poder e ele usa isso o tempo inteiro e aí é o que a gente pode vir a ver ali daqui para frente na Argentina. Vamos ver, tem a questão econômica na Argentina? Tem, mas em que momento, em que medida isso também vai prejudicar o governo? Lembrando que Milei, ele precisa manter um diálogo ali também com a população, porque ele vai precisar esclarecer o que ele está fazendo e ele, embora ele tenha pedido paciência para arrumar a casa, reorganizar as contas, né? Esse tempo aí também não é muito grande. A gente sabe que a população argentina não está com muita paciência e vem sofrendo há muito tempo, Raquel. Um dos motivos da inelegibilidade de Jair Bolsonaro é exatamente ter usado a estrutura pública para transmitir a reunião com os embaixadores. Agora, Pedro, o Milei ele se vende como este grande outsider. A gente conversando também lá na Argentina, tentando entender se tinha apoio para um lado e para o outro com ele. E ele se coloca como esse grande outsider, né? Que não tem influenciadores do seu lado. Aqui no Brasil, a gente percebe claramente que você tem influenciadores tanto do lado do petismo quanto do lado do bolsonarismo. Como é que será que isso vai ser com o Milei? Será que ele consegue manter essa espinha que ele tanto faz propaganda dela? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Jussara. Boa tarde a todos. Olha, o Jair Bolsonaro, na eleição de 2018, também se vendia como um outsider, também dizia, como disse a Jussara, que iria acabar com a EBC, mas fez um movimento diametralmente oposto. Ele não só não acabou com a EBC, como radicalizou o aparelhamento da emissora estatal, juntando outros canais e criando uma espécie de TV do Bolsonaro, e por isso, inclusive, está sendo julgado. Em relação às verbas públicas, que também o Bolsonaro prometia acabar com as verbas para as grandes emissoras de televisão, ele só aumentou ano a ano o direcionamento dessas verbas para os canais, para os grandes canais de televisão. Até estava lembrando aqui uma matéria que eu mesmo fiz e outros colegas também. Em 2022, de janeiro a junho, ele aumentou 75% o repasse de verbas para os grandes canais de televisão. Foram 47,9 milhões de reais para as emissoras que ele mais xingava durante a campanha eleitoral. Mas aí veio o choque de realidade, né, Raquel? Que acredito que o Milei também vai passar por esse processo, por essas dores do pragmatismo. Por enquanto, é muito discurso. Ele disse que no primeiro ano, o Milei não vai usar dinheiro público para financiar campanhas do governo nos canais e nas mídias tradicionais argentinas. Eu me pergunto como é que vai ser, por exemplo, a campanha da vacinação, como é que vai ser, por exemplo, outras campanhas institucionais importantíssimas do governo que são veiculadas geralmente nesses veículos tradicionais. Você não faz uma campanha, por exemplo, sobre vacina ou sobre alerta de doenças, campanhas do Ministério da Saúde em blogs, em pequenos veículos do interior. Você tem que fazer nos grandes veículos. Ele também falou sobre essa questão de acabar com os cargos políticos. Ele é um presidente que não tem um partido grande, que depende de um outro partido maior, ainda assim, sem a maioria no Congresso, para governar, e está fazendo um discurso como se ele tivesse a totalidade do Congresso apoiando ele nesse início de mandato. Isso sem dizer que ele mudou a legislação para poder nomear a própria irmã por um cargo no governo, acabando com uma lei sobre nepotismo criada pelo próprio Macri. Então, esse começo é um começo, como aconteceu também com Bolsonaro, de muitas promessas. Vamos esperar o ano virar para vir o chamado choque de realidade, né, Raquel?
Exatamente, e a gente fica de olho. Obrigada, Pedro. Obrigada, Jussara.